Mumba, onde as lendas se cruzam com histórias reais. Fértil em mitos e rituais milenares, a região onde se situa o nosso alojamento é palco de incríveis histórias de bravura e tenacidade. Entre todos os seus protagonistas, destaca-se um dos fundadores da Opel, o alemão, como ficou conhecido nestas paragens e que deixou feitos, memórias e algumas páginas dos seus diários de viagem. Dos muitos relatos, trazemos 3 pequenos capítulos. Capítulo 1. Um empreendedor procura novos horizontes. Perde-se no tempo quando terá chegado o alemão a Angola. Talvez durante os anos terríveis da Segunda Grande Guerra. A Opel tinha recusado o convite para converter a sua fábrica para munições e, não ficando bem vista pelos nazis, teve de parar temporariamente a produção de automóveis. Inconformado e procurando novos caminhos para a sua vontade de fazer e criar, o alemão procurou novos horizontes. Terá seguido os passos de um amigo da família, Hans Schomburg, caçador, etnógrafo e pioneiro do cinema, que cruzou a África subsaariana no famoso caminhão Opel Blitz. Chegado a Angola, o alemão percorreu o país à procura de inspiração e de oportunidades de negócio. A região de Mumba, na Huila, foi uma das etapas da sua viagem. O solo rico era propício a atividades agrícolas e de criação de gado, às quais se dedicavam as populações locais. O caminho de ferro que atravessava a província assegurava a ligação ao importante porto de Namibe. O cérebro do alemão começou a fervilhar de ideias. Nos seus diários podemos ler: escrevo à noite, a luz brilhante da lua enorme quase dispensa o candeeiro. Esta região era mais uma etapa na minha viagem por esta terra de promessas, mas já lá vão semanas e algo me fixa a este território. Fui extraordinariamente bem acolhido por esta população, que cuida da terra e dos animais com um zelo que raramente vi. Estou a fazer esboços para novas máquinas agrícolas, para um furo d'água, para melhorar as construções, para expandir. Quero fazer, realizar, produzir. Sinto que está a nascer algo novo. O quê? Vamos ver. Enquanto procurava, estabeleci amizades na aldeia. Um dos seus companheiros de explorações era um homem tragicamente marcado por uma fenda enorme que subia pelo seu pescoço e lhe sulcava o rosto. O seu nome era Macongo, caçador na língua local, mas chamavam-lhe Crocodile. Um dia percebeu porquê. Era de noite e contavam-se histórias à volta da fogueira. Um ancião falou. Contamos muitas vezes a história do caçador do rio. Naquele dia, o sol ainda ia alto. Os homens tinham levado o gado para a colina e as mulheres cuidavam do milho. Um bando de candengues desceu ao rio, caçando peixes e sapos em grande festa, enxutando os pássaros que lhes roubavam o alimento. Tanto brincavam e gritavam que não viram nem ouviram. O primeiro sinal foi a fuga dos pássaros. Depois, o sol escondeu-se e as águas do rio ficaram castanhas e espessas. Com água pelos joelhos, os meninos não repararam nos olhos amarelos e ferozes. Um estalo terrível ressoou e a cauda de um crocodilo derrubou os mais pequenos. O gigante do rio abria as mandíbulas assassinas, virando-se de um lado para o outro, esfomeado, tentando abocanhar os meninos que saltavam e berravam. Eram muitos e com medo, e atropelavam-se. O monstro conhecia o rio melhor do que eles, e em perseguição encurralou 3 pequenos, que logo ficaram gelados, à mercê da fera, que parecia saborear o seu medo. Foi então que outro grito se ouviu. Um menino magro e de lança em riste deu um salto e pôs-se entre os companheiros e o crocodilo. De imediato, o monstro arrastou-o para o fundo do rio. Voltaram acima, enrolados um no outro, a criança espetava-lhe a lança na barriga mole e o sangue começava a manchar o rio. O crocodilo pareceu ceder e abrandou o movimento. Montado nele, o menino levantou os braços em vitória. Mas, de repente, com um golpe de cauda, o animal atirou-o com fúria. Atordoado, o menino, derramado contra a margem, se ouviu a mandíbula fechar-se sobre a sua cabeça. Sentiu os dentes que trincavam a carne, numa dor tão inesperada que nem tinha tempo de doer. O rio ficou vermelho e o animal abriu de novo a boca para a dentada final. Cego do sangue e da raiva, o menino sentiu o hálito odioso. Urrando como nunca ninguém ouviu, levantou o braço e espetou a lança pela boca da besta, que largou finalmente a presa. O homem velho calou-se e olhou para Macondo. Em coro com o grupo, murmurou: Crocodile, crocodile. Juntaram-se à volta dele e, um a um, num ritual, homens, mulheres e crianças passaram suavemente as mãos pelo rosto fendido do caçador do rio. As lágrimas corriam pelo rosto do alemão. Capítulo 2. Estava escrito nas folhas de tabaco.
O engenho do alemão ajudou a construir inúmeros equipamentos que melhoraram o trabalho e a vida da população. Mas queria mais. Tinha terra fértil, vias de comunicação, capacidade de organização e facilidade para o negócio. Um dia, uma fila de caminhões parou na aldeia a caminho do litoral. A carga eram folhas largas ensacadas em largos fardos. Tabaco. A indústria do tabaco era já das mais lucrativas em Angola e o espírito empreendedor do alemão não podia perder aquela oportunidade. Finalmente, toda a minha procura, as minhas experiências, os 1001 projetos conhecem agora o seu destino. Foi na folha de tabaco que li a minha nova história e com que ânimo estou pronto para transformar numa obra grandiosa. Conta o seu diário. Adquiriu um terreno onde criou uma fazenda. Lado a lado com os aldeões, decidiu aperfeiçoar a plantação e a secagem da nicotiana, a planta do tabaco. As experiências foram um sucesso. Pouco depois chegavam as máquinas de pique, as prensas, o equipamento para estufas, as embaladoras. A excelente qualidade do produto foi um sucesso e rapidamente se converteu numa importante fonte de rendimento para a população. O alemão contribuía assim para um novo e importante capítulo da história da região. Capítulo 3. As histórias da terra e dos animais. Passaram meses, anos, o alemão aprendeu a distinguir as peculiaridades do miombo com as suas pastagens, savanas, moitas e as árvores que, para conservarem água, se despiam na estação seca e, mesmo antes das chuvas, rebentavam numa profusão de folhas douradas e vermelhas, lembrando os outonos europeus. Espantou-se com a exuberância das pitangueiras, com a majestade dos embondeiros, a árvore que já nasce velha. Acordava com o espetáculo do nascer do sol num horizonte que não tinha fim e sobre o qual se recortavam sombras de elefantes, leões, leopardos, búfalos e rinocerontes. Os grandes 5, os animais mais carismáticos e potentes da terra e verdadeiros donos da região. Um dia, assistiu à luta entre duas jovens palancas negras. Cruzavam as suas hastes aneladas e pontiagudas, fazendo ressoar estalos retumbantes pelo ar e pelo solo. Quando os animais foram para longe, continuei a ouvi-los, num ruído surdo e ritmado que me invadia por completo. Depois percebi que era o meu coração a bater. Foi nesta altura que senti que já fazia parte daquele todo, da aldeia, das árvores antigas, do chão vermelho, da manada selvagem, escreveu o alemão no seu diário. Nessas páginas, teve também o cuidado de transcrever lendas como esta. Nzamba e Dizundo, o elefante e o sapo. O elefante e o sapo estavam a fazer a corte às suas amadas. Um dia o sapo diz à amada do elefante: "O elefante é o meu cavalo." À noite, o elefante voltou e as jovens elefantes repetiram o que lhes tinha dito o sapo. O elefante foi pedir satisfações ao sapo. "Não disse nada disso", respondeu o sapo. "Vamos falar com a tua amada e resolver o assunto." No caminho, o sapo disse ao elefante: "Paizinho, não tenho força para andar. Deixa-me ir às tuas costas." O elefante respondeu: "Sobe, meu camba." Passado um bocado, o sapo voltou a falar: "Estou a cair, deixa-me prender uma corda à tua boca." O elefante consentiu. Passou mais um bocado e o sapo disse: "Deixa-me procurar um raminho para enxutar os mosquitos das tuas costas." O elefante concordou. Chegaram finalmente ao local onde estavam as jovens. Quando os viram assim, desataram a rir e disseram: "Tu, elefante, és mesmo o cavalo do sapo." Ninguém sabe quando partiu ou mesmo se partiu. Partilhava com os povos desta região o espírito batalhador, a disposição irrequieta sempre à procura de novos desafios. Deixou feitos, laços e memórias. E alguns manuscritos que nos dão um testemunho dos seus anseios e reflexões. Tal como na tradição desta cultura, a fazenda pertence a todos, de forma igual e fraterna, mas é também dos antepassados e dos nossos vindouros. Aqui, onde agora fazemos a secagem do tabaco, tanto já aconteceu, tantos exploradores já passaram, tantas lendas já foram contadas. Quem sabe o que mais está reservado para este local? Que novas memórias construirão os próximos viajantes? Uma coisa é certa, a história desta região não acaba aqui.